Silva, desejar uma manhã proveitosa, de muita reflexão e aprendizagem para todos. E desde já agradecemos aqui a atenção especial que ela dedica à EJA, né? Como esta palestra está sendo gravada, orientamos a todos que procurem um ambiente tranquilo, silencioso, que usem o fone de ouvido, né? Quem estiver utilizando o celular, então o fone de ouvido é muito importante, né? Para não acontecer microfonia, né? Durante a nossa palestra. Evitar ficar deitado, né? A postura é importante. Evitar também se alimentar durante a palestra ou movimentar-se pela casa, né? Que a gente fica perde a concentração nesses momentos. Então, nós vamos permanecer com os microfones desligados para evitar alguns barulhos, né? Se acontecer de, no momento dos slides, demorar para que vocês visualizem, então aguardem um pouquinho, porque geralmente acontecem uns atrasos aí por conta da conexão da internet. Então, caso inicie a palestra e vocês percebam que não estão visualizando o slide por muito tempo, então a gente aconselha que vocês saiam e entrem novamente, que muitas vezes resolve, viu? E também a questão da visualização do slide, muitas vezes depende também da configuração do aparelho que vocês estão utilizando, certo? Este ano, a EJA está sendo contemplada, né, pessoal, com o centenário de Paulo Freire e com o tema empatia, que nos impulsiona a ações e reflexões para que observemos, né, o ser humano e todas as suas interrelações e vínculos entre o professor e o estudante, né, como centro da educação de jovens e adultos. Depois de um ano em que gestores, professores, estudantes tiveram que aprender, né, de última hora, trocar o pneu com o carro andando, né, como muitas falam, a lidar com as mais diversas situações, e o professor especialmente, né, principalmente o professor da EJA, precisou reinventar sua prática pedagógica e buscar a sustentação do vínculo com o aluno, né, com aqueles que não conseguiam se conectar, com aqueles que deixaram de participar, de enviar as atividades. Chegamos ao momento até, né, de pensar que as turmas da EJA seriam fechadas, mas graças a Deus isso não aconteceu. Em meio a esta incerteza, não podemos deixar de esperançar, né, como nos diz Paulo Freire. É necessário compreender o que aconteceu aos nossos estudantes da EJA durante esta pandemia, para que possamos estudar, pesquisar e planejar juntos o ano letivo de 2021 e confiantes no reencontro com os nossos estudantes. Esta palestra acontecerá em 3 momentos, então este primeiro momento é a acolhida inicial, o segundo momento é a palestra com o tema As contribuições de Paulo Freire para a EJA, o inconformismo e a esperança ressignificando a ação pedagógica no ensino remoto, e finalizamos com as participações de vocês, professores, através do envio de perguntas e questionamentos no chat. Então, no último momento, a gente abre aí a participação de vocês, certo? O professor vai estar respondendo os questionamentos que vocês colocarem aí no chat. Estamos recebendo aqui o professor Edinaldo Lino Vital, mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana, especialista em Gestão Pública da Educação Básica pela AGES. Ele é graduado em Letras Vernáculas pela AGES, Filosofia e Pedagogia pela Faculdade Integrada de Araguatins. Foi professor do curso de Pedagogia das disciplinas Educação de Jovens e Adultos, estágio curricular da Prática Pedagógica, prestou serviço de assessoria pedagógica de formação continuada de professores aos municípios de Heliópolis, Ribeira do Amparo e também Ribeira do Pombal, né, nosso parceiro, Heliópolis também. Foi presidente do Conselho
de Educação do município de Ribeira do Pombal e atualmente é professor e coordenador pedagógico dos cursos de Pedagogia, Letras e Biologia da Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança. É também professor de Filosofia, Sociologia e Arte do Colégio Leonardo da Vinci. Então, professor Edinaldo Lino, seja bem-vindo. Desde já, agradecemos por ter aceitado o nosso convite para participar como palestrante da nossa jornada pedagógica. Muito obrigado, Gorete. O coração aqui bate forte. Porque eu estava curiando aqui, gratidão pelo convite, viu? Eu vivo, né, para quem já me conhece, eu fui aluno da EJA. Um pouquinho isso vai ser mostrado aos poucos. E eu disse que coração bate forte exatamente por isso, porque estou vendo ex-alunos, né, ex-alunas, colegas de profissão, né, aqui de Pombal, gente que já faz um trabalho belíssimo na educação. Então, esse bate-papo, gente, vai valer a pena, viu? Eu estava contando as horas, eu falei para a Gorete esses dias atrás, exatamente porque o momento é único, o momento é grandioso. Acredito que cada um está pensando desta forma, né? Quando voltarem às aulas, mesmo sendo remota, que a gente vai tratar um pouquinho disso, que eu já trabalho desde o ano passado, mas há sentimentos, né? Há uma emoção que pulsa, que impulsiona, que te leva ao encontro, mesmo virtual. A gente que não é mais criança, a gente que é um adulto, né? A gente que estuda sabe do que precisa ouvir dos professores, né? Dos grandes mestres. Tá bem? Então, fico profundamente agradecido pelo convite, reitero, vamos estar entre colegas aqui de profissão, que a gente aproveite o máximo, né? A gente vai, é uma conversa mesmo, eu não vejo como exatamente uma palestra, mas é uma troca de experiência, uma roda de conversa, e vamos conversar um pouco sobre essa temática que eu fiquei muito feliz, viu? Paulo Freire é um grande mestre, embora não seja muito bem visto por alguns pensamentos atuais. Não vamos entrar nesses detalhes, tá bem? Mas vamos entender por que Paulo Freire incomoda, de certa forma, e qual é a proposta dele. Ou melhor, já sabemos, vamos aprofundar, vamos reforçar. Né? Todo mundo aqui fez licenciaturas e conhece muito bem o grande pensador, não só da educação, gente, mas de um comportamento humano, de uma atitude humana, né? De uma ação humana. E casou perfeitamente com a temática da jornada pedagógica. Que tema muito bem pensado, gente. Construir essas pontes entre uma das maiores instituições que tem a função de civilizar as pessoas, né, torná-las humanas, de fato, é incrível com a vida, né? A vida dessas pessoas, escola. Tá aí esse sentimento que está sendo discutido mundialmente, em tempos difíceis que já sabemos muito bem, né? Que é a empatia. Só que, na prática, não vemos muito bem. Mas como acontece muito bem, professor, sobre essas questões? No decorrer da nossa fala, esses sentimentos aí, essas virtudes, as maiores e melhores virtudes, elas vão permear nas nossas falas, tá bem? Eu sempre trabalhei dentro dessa perspectiva, gente. Eu não consigo fazer educação se eu não me envolvo de corpo e alma. Eu preciso sentir, eu preciso me envolver. E com isso aprendendo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui para os slides, eu não vou poder ver alguns. Para acompanhar os slides, eu não vou poder estar vendo vocês. Gorete já falou alguns em relação às perguntas lá no final. Então, caso queiram perguntar, Gorete pode ir norteando aí, viu? Caso alguém queira fazer uma pergunta ali, eu vou ter momento que pode interagir, mas pode ser no chat, viu? Eu vou Se acompanhando o a, chat, professor. Vou Pronto, acompanhando. aí vai ter um momento de interação, mas o pensamento foi com palavras, colocar no chat, entendeu? Ou no final, como o Goreto colocou. Então, vamos aqui. Deixa eu ir para os slides. Como nós vimos, né, o título, vamos aqui para reforçar a temática que foi muito bem pensada, muito bem atualizada,
que é educação e empatia, construindo pontes entre a escola e a vida. Gente, gosto demais. É uma poesia, né? A gente não tem como não sair de uma leitura dessa. É um momento catártico, sem dúvida. Aí vem uma temática específica e já falamos, né? Eu disse que não seria exatamente uma palestra, mas conversas e saberes de experiências pedagógicas, com essa temática, as contribuições de Paulo Freire para a EJA, o inconformismo, que eu achei super interessante, né, que é a ideia de Paulo Freire buscar essa emancipação, eu preciso me incomodar, me inquietar, né, e a esperança, que eu vou terminar o contexto dele, falando dessa esperança, que não é do verbo esperar, né, que essa proposta nos leva a uma ressignificação, né, ressignificando a ação, que é uma atitude mesmo, pedagógica, no ensino remoto, que tanto estamos vivenciando, tá bem? Deixa eu tentar aqui ampliar o que fica melhor. Pronto, assim fica melhor, né? Então, vamos lá. Eu vou para o finalzinho aqui. Sou professor GGG e adepto da filosofia Ubuntu. No decorrer das nossas falas, da nossa conversa, a gente vai entender melhor, porque eu sou adepto a essa filosofia, tem tudo a ver com a proposta pedagógica, né? Tem tudo a ver com o trabalho que a secretaria, que vocês já fazem aqui no município, e esse GGG, para quem já me conhece, já sabe, mas no final da nossa conversa, a gente pode estar descobrindo o que significa esses três Gs, tá bom? Vamos lá. Aqui um roteiro, né, além do que Maria José Goretti colocou, perdão, que Goretti colocou, nós temos aí o que nós vamos passar, vamos ter um momento propedêutico, vamos trazer uma contextualização. Eu não queria entrar logo de cara na temática sem a gente colocar os pés no chão, onde é que estamos mesmo, quem estou me tornando, qual a minha contribuição agora, com o mundo que está acontecendo, tá bom? E lá na frente a gente vai fazer uma abordagem fundamentada exatamente na temática proposta, tá bom? Esses 10 minutos de intervalo, Goretti pode estar nos ajudando, viu, Goretti? Você lembra aí para não ficar horas e horas sentado sem levantar um pouquinho. Bem, aqui eu quero reforçar, né, que presenças importam, a gente reforça o bom dia, que todo mundo colocava aí, seja por escrito, seja na fala, que a sua presença é de grande relevância, vocês importam muito, que bom que vocês vieram, nós somos importantes. Vejam que a ideia é de coletividade, veja que a ideia é de aproximação, né? É uma equipe que a gente precisa ter esse cuidado, esse respeito. Então, a gente vai partir para a contextualização. Antes, gente, só para reforçar, de a gente chegar na temática, nessa contribuição do grande centenário, né, do grande intelectual humano Paulo Freire, essa inquietude dele, a proposta dele que traz para os alunos, especificamente para a EJA, vamos nos contextualizar, tá bom? Como é que está esse pensar, esse sentir e o agir nosso, da humanidade, ontem, hoje, dentro desses tempos difíceis? E o futuro como será? Então, e o futuro como será? Entra a proposta da temática, a temática da jornada pedagógica, tá bom? Então, vamos contextualizar dessa forma. Ó, antes de tudo, vamos responder ao questionamento com uma palavra. Pode colocar no chat aí, viu? Solta o verbo. O que está aprendeu no período da pandemia? Se puder colocar com palavras, fique à vontade, viu? Porque a gente precisa contextualizar. Vamos chegar sobre a inquietação, sobre a esperança, sobre essa contribuição das ideias de Paulo Freire, mas vamos ver como é que a gente está primeiro. Vamos nos policiar, vamos nos cuidar primeiro, porque o primeiro passo é o autocuidado, né? O autoconhecimento, para que a gente tenha know-how, moral, de proporcionar algo para o outro, né? E essa outra pergunta pode responder de maneira introspectiva, não precisa falar para ninguém. É uma questão de se policiar, de autocuidado, é um princípio ético, né? Cuidar-se para cuidar dos outros. Como está sendo o seu pensar, seu sentir, o seu agir agora, né? E como como foram esses sentimentos ontem? E para amanhã, você está pensando para melhorar? Tem esperança? Você também está envolvido nas atitudes do dia a dia, né? Para a educação em sua totalidade? Dito isso, vamos partir aqui agora para um contexto que enfrentamos, gente, no mundo, não só no Brasil.
tá bom? O que vai ser exposto agora nesse slide, todo mundo conhece, mas só para a gente entender de maneira coletiva e a gente construir uma consciência, ou melhor, reconstruir, consolidar, aprofundar uma consciência coletiva acerca do que vamos ver agora e que o mundo, infelizmente, está passando por isso. As crises. Crise ética, moral, política, humanitária, existencial, ambiental, crise educacional, crise científica, filosófica, crise artística, religiosa, familiar, econômica, democrática, civilizatória. E acredito que devem ter outras crises aí, que vocês devem estar investigando, pensando, e é exatamente isso. Gente, minha pergunta é, imaginem, o mundo em crise, né, são setores extremamente principais, né, para uma vida harmônica, para uma vida de paz, para uma vida de fato humana, para que a empatia aconteça, né? O mundo está em crise, então o que se espera, o pensar, o sentir e o agir das pessoas. Por isso que o primeiro passo nosso é, vamos para as escolas, vamos ao encontro dos nossos alunos. No nosso caso aqui da EXA, né, um adulto já, um idoso, aquele que pouco foi à escola, aquele que trabalha o dia inteiro. Então, como é que está o pensar dessas pessoas? Então, gente, reflita primeiro, o mundo está assim, logo, o nosso preparo precisa ser muito grande. A formação continuada é uma exigência para a atualidade, sempre foi, né? Agora mais ainda, porque o conhecimento, ou melhor, as informações estão aí, na palma da mão de que tem acesso à internet. Então, gente, a educação realmente não é transferir conhecimento. Cabe agora um trabalho diferenciado do professor, e com o ensino remoto, mais ainda, né? Permita que o aluno, que o seu estudante pesquise, que o seu educando tenha acesso ao problema, né? Que seria um livro, que seria um texto, enfim. Então, diante dessas crises, o que a gente espera são esse pensar, são esse sentir e esse agir, gente. Tá assim o mundo, ó. Medo, ódio, ignorância, estupidez, insegurança, negacionismo, negação, obscurantismo, ganância, fanatismo, arrogância, prepotência, fake news, angústia, ansiedade, depressão, suicídio, consumismo, extremismo, fundamentalismo, verdades absolutas, intolerância, radicalização, polarização, tédio, sociedade do espetáculo, excesso de positividade, era do vazio, sociedade líquida, corrupção, racismo, futilidade produtiva, crueldade, muitas mortes, descaso, negligência, omissão, banalização da vida, banalização do mal, sociedade do cansaço, efeito Dunning-Kruger, que essa ideia, por último, está sendo muito bem discutida na atualidade, que é síndrome sabe-tudo. Atualmente, gente, a gente vê aquelas conversas de bares, hoje, se estendida nas redes sociais. O Humberto Eco, né, muito feliz nas suas colocações, ele traz um texto super interessante, que eu posso depois socializar com vocês. Ele mostra que essa conversa de bar está sendo estendida para as redes sociais, são extremamente agressivas. Hoje todo mundo é especialista, gente. Hoje todo mundo sabe discutir qualquer uma dessas crises que estão aqui. Isso é muito sério. O professor, em alguns momentos, eles são silenciados em algumas conversas. Eu tiro por mim. Em alguma situação minha, eu preciso sair, de certa forma, ou me silenciar. Veja a situação. Então, é o cenário que estamos vendo agora, né? E a proposta aqui da jornada pedagógica, especificamente o tema que eu fiquei com vocês, é como sair, ou melhor, não seria exatamente sair, né? Que seria muita utopia. Não dá para deixar morrer a nossa utopia, não dá mesmo, né? A utopia no sentido que Galeano coloca, você dá um passo, ela se distancia do horizonte, e a proposta é essa, para você continuar buscando, mas, no mínimo, minimizar, né, nos tornar mais humanos, porque o cenário é cruel, o cenário é de uma desumanização absurda. A gente vai aqui sinalizar diversos sistemas, né, mas os sistemas são conduzidos por homens, por mulheres, por humanos. Fica essa interrogação. Hoje eu escutava alguns telejornais dizendo que o erro é do sistema. Eu não pude entrar em contato para até me posicionar dizendo, mas o sistema é conduzido por pessoas, por seres humanos. A questão é, quais são os interesses, né? O que está por trás do interesse?
tá bem? Então, dito isso, vamos avançar o seguinte. Em meio a tudo isso, podemos nos perguntar, olha o que o Bernardo Charlot, pessoal, faz diante de um cenário que estamos vivenciando, viu? Educação ou barbárie? Uma escolha para a sociedade contemporânea. Então, o que nós vimos aí é barbárie ou é educação? As pessoas estão se educando, como o Paulo Freire coloca, no papel só da escola, né? Não é o papel só da instituição escolar educacional, mas a gente se educa, os homens se educam, o conhecimento é trocado de maneira dialógica, que a gente vai reforçar muito essa questão do diálogo, tá bom? Aí, o Charlot acrescenta o seguinte, não há, hoje, uma pedagogia contemporânea, que seria equivalente ao que foram as pedagogias tradicionais, entre aspas, né, ou novas. Elas ofereciam um tipo de homem para educar, uma proposta antropológica, ponto fundamental. É preciso entender, uma perspectiva antropológica, quem somos nós, quem estamos nos tornando, tá bom? Atualmente, o objetivo é ter um bom trabalho, mais tarde, e melhorar a posição do país nas classificações internacionais. Isso não significa que não haja discursos novos, né? Neuroeducação, cibercultura, transhumanismo, que são temas complexos da atualidade. E ele termina dizendo o seguinte, mas esses discursos, se fundem em uma visão empobrecida e simplista do ser humano, ou anunciam o fim próximo dos sapiens. Enquanto isso, cada pessoa tenta sobreviver como pode, com seus filhos, os alunos, e a lógica do desempenho e da concorrência devora nosso mundo. Então, está aí uma colocação corroborando o contexto que acabamos de ler, né? A gente trouxe aí crises diversas, e os diversos pensar e sentir e a ação humana, que acabamos de ver com palavras, e o Charlot coloca, é barbárie ou é educação? E agora como proceder? Se o Homo sapiens renuncia, o fim do Homo sapiens. Falando de Homo sapiens, eu sugiro que a gente leia as 21 propostas para o século XXI de Yuval Harari, super interessante, super atualizado, está sendo lido pelas maiores autoridades no mundo, tá bom? Então, já que falamos do Charlot, que ele traz aí uma interrogação, educação ou barbárie diante do cenário que estamos vendo, a gente vai partir para essa questão. Diante de tudo isso, pode-se questionar quais são... Oi. Estão questionando aqui que os slides não estão passando. Vixe, não? Está passando os slides aí? O senhor está passando? Não. Passou, não? Deixa eu ver agora. Eu tirei aqui no chat do modo. falando que não. Mas estão vendo os slides? Visualiza, mas não passa. Ah, então, gente, ter que clicar, ver quem não está vendo, porque tem que clicar em cima do meu nome. Está travado no primeiro. Então, deixa eu tirar, viu? Sim, eu vou retirar aqui e coloco novamente para ver. Só um minutinho. Certo. Pronto. Ok. Pronto, vê se vocês estão vendo agora, viu? Conseguem? Não estou vendo. Ah, consegue, estão vendo. Agora, quem não consegue com o celular, tem que clicar em cima do meu nome para aparecer a apresentação. Viu? Veja aí quem não está conseguindo, para clicar em cima de Edinaldo Lino, deixa eu ver aqui. Ok, professor, e, tá voltando aqui. Viu? Agora sim. Pronto. Eu vou deixar da forma que está. Eu não sei se colocar em apresentação vai passar. Deixa eu fazer um teste aqui, viu? Eu vou colocar em apresentação para ver se vai normal, se passa. Agora
Agora tá ok. Que fica mais legível, né? Consegue ver aí? Tudo bem? Tudo bem, professor. Pronto, então vamos lá. Então, diante do que vimos aí, das crises, daqueles diversos sentimentos que estamos vendo agora no mundo, o Charlot nos questionou, educação ou barbárie, ele faz, né, uma colocação muito interessante, e partimos para aqui agora. Diante de tudo isso, pode-se questionar o seguinte: como oferecer uma educação, uma formação humana, consciente, cidadã, empática nesse cenário, gente? É por isso que não adianta se desesperar, né? É um despreparo técnico, humano, espiritual, emocional, quem está entrando em conflito até de forma desnecessária. A gente precisa se preparar e entender o cenário cultural, humano, político. Vamos entender o mundo agora, para que a gente possa dar o passo a partir de conhecimentos, né, de fato, de auto-pesquisado. E também quais recursos, metodologias pedagógicas, projetos pedagógicos até aqui, né? As crises, esse pensar, sentir e agir, essa ideia que esse questionamento que o Charlot colocou, diante do cenário que estamos enfrentando, surgem essas perguntas aqui, né? Para que a gente possa se policiar, para que a gente possa se educar, para que a gente se prepare dentro de uma perspectiva holística, né, que já sabemos muito bem. No começo, Goretti falou sobre isso, é preciso uma formação numa perspectiva plena, ao contrário, eu não teria, gente, como preparar o outro dentro desse prisma, né, dentro dessa estrutura pedagógica humana, tá bem? Então, ficam esses questionamentos para a gente ir pensando aí, para no decorrer da nossa fala, a gente buscando respostas para essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Tá passando normal, não tá o slide? Qualquer coisa, podem falar, viu? Porque às vezes eu fico preocupado com o silêncio, né? Mas é preciso acontecer, né? Aí vem, por isso, devemos reforçar o pensar, o sentir e o agir, gente. Já que vimos aí um cenário que não está fácil, vamos agora reforçar essas questões aí do nosso pensar, do nosso sentir e agir agora, trazendo à tona, ou melhor, não seria trazendo, que já temos, né? Vamos consolidar, vamos aprofundar, vamos entender melhor, de forma coletiva, reconstruindo aí, ampliando uma consciência coletiva acerca de valores, virtudes, atitudes do indivíduo e das instituições sociais, em especial da educação, né, da instituição escolar, educacional. Família, que é uma base principal, entram também aí as igrejas, né, que têm um papel importantíssimo na formação plena do ser humano. E em parcerias, né, essas três instituições, que são as básicas, gente, não tem como não oferecer uma educação em sua totalidade, né? E que precisam acompanhar as constantes mudanças, por isso que não dá para a gente parar de estudar, né? Você precisa estar lendo constantemente, você precisa estar conversando com alguém da área ou com outros conhecimentos para a gente se aperfeiçoar, senão não acompanha as mudanças. Aí a gente traz um dos caminhos para... Reginaldo, Oi. Novamente estão aqui falando que o slide tá parado ainda passou, o viu? slide. Permaneceu no mesmo. Então eu vou deixar... Passou agora, gente? Ok? Pronto, então em apresentação trava. Agora passou. Perfeito, gente, muito bem. Vamos manter assim em apresentação não, viu? E na tela inteira, é melhor deixar assim então. Perfeito, muito bom, gente. Aqui a gente traz uma forma da humanidade repensar. Em meio a esse cenário que estamos aí, uma solução seria esse caminho aí, gente. Tá bom? A sociedade deve ser sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade. Isso faz parte da essência humana, que é essa filosofia chamada Ubuntu. Depois podem pesquisar, viu, gente? Filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas, umas com as outras. Olha que coisa, quando a gente fala esses sentimentos aí, gente, essa forma de pensar, de sentir e agir, a gente vai logo para um campo do romantismo, né? Nossa, professor, porque realmente a gente está perdendo a esperança, de certa forma. Mas perde a esperança aquele que fica sentado e não se envolve, né? Aquilo que Paulo Freire vai falar. Então, o Ubuntu, que é a humanidade para com os outros, uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são
diminuídos, oprimidos, que é uma fala forte de Paulo Freire, né? De Umbuto, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha, eu sou porque nós somos. Então, está aqui uma forma da gente buscar ou reforçar nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal e profissional, né? Um caminho que realmente traz as pessoas, um caminho que vai ao encontro do outro, né? O outro dá sentido à nossa vida. Portanto, para tanto, antes de cuidar do outro, primeiro é preciso cuidar de si mesmo. Essa que é a ideia principal. Eu não me sentiria bem de falar de um tema tão importante da contribuição de um ser humano que me permitiu a pensar, né? Um pensamento que me permitiu a me envolver naquilo que é de melhor da humanidade, sem primeiro me questionar, né? Quem eu sou? Quem eu estou me tornando? Eu conheço o quê? O que eu sei para que eu possa proporcionar ao outro? Então, está aqui um começo para a gente entender o cenário e quais caminhos a gente pode estar trilhando para melhorar, tá bom? Aqui está a solução, diante do que já vimos, e todo mundo já sabe. Qual? Creio na educação, que a gente vai ler um texto de Paulo Freire rápido, sei que vocês conhecem, pelo menos vamos sinalizar os pontos mais relevantes. Humanidade para com os outros, eu sou porque nós somos, e aí vem a ideia da que foi proposto pelos intelectuais, né, aqui do município, que representa os professores aqui da Secretaria de Educação, o conformismo e a esperança, ressignificando a ação pedagógica no ensino remoto, né? Se não a tecnologia, a gente realmente estava com as escolas fechadas. Mas está aí o ser humano que é cheio de criatividade, é super inteligente, o ser humano se reinventa, e a gente conseguiu realmente montar a sala de aula virtualmente, tá bom? Então, a solução, diante do cenário que estamos vendo, que vimos, é realmente a educação, uma educação em sua totalidade, porque o próprio Bernard Charlot questiona, gente, o que é educação de qualidade, né? Você vai caminhar aí, em qual situação? Qualidade em qual sentido? Na formação do professor, na merenda, na estrutura física, aí envolve muita coisa. Mas quando se fala de educação, ela precisa ser em sua totalidade, e que envolve uma formação plena do ser humano, não só o aprendizado cognitivo. Hoje a BNCC traz a importância das inteligências emocionais, que todos já sabemos. Então, dito isso, já que a solução para a situação que estamos vendo agora no mundo é a educação, nesse sentido aí, vamos para um texto dele que diz o seguinte: creio na educação, porque humaniza, busca o novo, é geradora de conflito, preparando para a cidadania. Creio na educação porque acredita na pessoa humana, sujeito de sua história, construir relações de vida, de transformar e construir relações de vida, tudo a ver com a EJA, gente, viu? Creio na educação que, quando libertadora, é caminho de transformação, é caminho de construção de uma nova sociedade. Creio na educação que promove a pessoa, transforma e socializa. Creio porque ela é... Que pulei, cadê? Que educa crítica e democraticamente. Creio na educação, que é um processo de libertação, que é um ponto fundamental do Paulo Freire. Isso é muito forte, gente. Se libertar do quê, Edinaldo? Nós já sabemos, mas vamos reforçar aqui hoje, né? Levando o ser humano a conhecer a si mesmo, que é o primeiro passo, né? Fundamental. A grande filosofia socrática está aí. A educação, ela bebe dessa fonte. Todos os currículos no mundo, eles estão fundamentados dentro dessa ideia de conhecer a si mesmo primeiro, para que a gente possa cuidar do outro, né? Creio na educação, porque creio no carisma de todo educador da fé. Creio também, né, na consciência, uma palavra muito forte no sentimento humano. Muitas filosofias colocam, muitas correntes filosóficas colocam como Deus dentro da gente, ou Alá, ou Jeová, dependendo da crença de cada um, dentro da gente. Imagine, pessoal, a gente ter consciência do que está acontecendo, né? De ser um eterno aprendiz, que é um ponto fundamental, né? Está sempre aprendendo. Vamos nos munir cada vez mais de humildade, menos arrogância, prepotência, aquele cenário que colocamos há pouco, e assim sendo, crer na educação como um processo permanente que acompanha o ser humano em toda a sua existência. Gente, olha só, termina com existência. A vida é uma fala impactante, é uma fala transformadora, é uma fala cativante e inspiradora de Paulo Freire, né? Nosso grande
arquiteto da intelectualidade, da formação humana. Aqui eu vou rapidinho fazer umas perguntas, você pode colocar no chat, viu? Para a gente entrar, de fato, na proposta que fomos incumbidos da discussão. Mas fizemos primeiro um certo contexto. O que deve constar no ensino da EJA? Podem colocar com palavras aí, viu? Que no decorrer, vocês vão percebendo que vão sair essas palavras, e lá na frente a gente vai estar falando delas, viu? A partir da experiência de vocês. Quem são os alunos da EJA? Tá bom? O que deve constar no ensino da EJA, seja a partir do professor, seja a partir de uma estrutura, enfim, no sentido amplo, seja do próprio aluno, o que deve constar no ensino da EJA? Quem são os alunos da EJA? Dito isso, caros colegas, a gente vai partir para esse momento aqui, ó. As contribuições de Paulo Freire para a EJA e o inconformismo. Não dá para se contentar com tudo que houve, gente, mesmo não dá, a não ser que a gente esteja com uma certa deficiência, aquilo que falamos há pouco, né, por exemplo, o fanatismo, a alienação, me tiram desse inconformismo, eu aceito tudo que me dizem, isso é muito sério. E a esperança, ressignificando a ação pedagógica no ensino remoto. Então, reforçando, reiterando aqui a proposta que ficamos incumbidos. Tá bem? Já partiu da gente, eu preciso ter essa postura para que eu possa proporcionar meu aluno, para que eu possa desafiar, provocar, porque o papel da educação sempre é exatamente esse, é provocar, gente, é desafiar, é criar situações em que você possa envolver o seu discente, o seu educando, que ele reaja, que ele pense, né, que ele sinta algo e fale do que está vendo, sentindo, que os 5 sentidos sejam usados naquele momento, e o papel do professor ir lapidando essas falas, né? Tudo bem? Então, nós temos aqui, agora, a EJA dentro de uma perspectiva legal, né? O que diz a lei, documento oficial sobre a EJA? A educação de jovens e adultos é destinada a pessoas que não tiveram acesso à continuidade dos seus estudos no ensino fundamental e no ensino médio, na idade própria, e que, seguindo a LDB, tá bom? As exigências de um ensino da EJA, a educação de jovens e adultos, o ensino fundamental deverá ser, por objetivo, a formação básica do cidadão, que a lei diz, tá bom? Então, estamos fundamentados na lei. A lei já dá um amparo, já dá parâmetros, ela delimita. Eu não posso virar oba-oba, porque no adulto eu posso fazer o que quero. Não. Eu escutei cada depoimento de adultos, gente, que um deles, só para a gente ter uma ideia, viu? Eu escutei de uma senhora falando assim, eu venho para assistir aula para a professora de não perder o emprego. Gente, eu achei um absurdo aquilo, né? Eu fiquei super triste, ao mesmo tempo feliz para que a gente pudesse conversar e entender melhor do que estava acontecendo. Eu disse, senhora, não, a senhora vem para compartilhar o seu saber, a senhora vem para se sentir viva, a senhora vem para contribuir, para se posicionar no mundo, para trocar experiência. Gente, quando ela percebeu isso, ela disse assim, é verdade, ela já mudou o discurso, então não é ir para a sala de aula para manter o trabalho do professor, o salário do professor, porque via como cotadinha, entendeu? Isso é um absurdo, não pode. Aí vem também uma perspectiva do ensino médio, que nós já sabemos, né? Segundo a LDB. O que nós temos aqui? Para tanto, a partir das leis aqui, né, é necessário alguns questionamentos. Quem são esses alunos e alunas da educação de jovens e adultos? Só para reforçar aquela pergunta que fizemos há pouco, tá bom? Vamos pensando aí. Como alfabetizar esses alunos e alunas com perfis tão diferentes uns dos outros? Como trabalhar com esse aluno jovem e adulto que resolve retornar a uma sala de aula depois de adulto, ou que iniciam sua vida escolar em uma sala de aula da EJA? Então, para responder de forma consistente, gente, a estes questionamentos, nós já temos respostas, né? Mas elas não são suficientes. O mundo muda, o ensino agora é remoto. O que dizem os teóricos para essas perguntas, além do que já sabemos? Para reforçar, vamos aqui para reforçar esse alunado, né, esse público-alvo da EJA, vamos reforçar aqui, antes de chegarmos, o que dizem os teóricos sobre essas perguntas que fizemos há pouco. O perfil do aluno da EJA, da rede pública, na sua maioria, olha o quanto isso é sério, caros colegas,
trabalhadores, proletariados, desempregados, dona de casa, né, jovens, idosos, portadores de deficiências especiais, são alunos com suas diferenças, adoro essa palavra aí, né, que surgiu lá no século XIX, quando nasce a antropologia, diferenças culturais, etnia, religião, crenças, tá aí, gente, perfeito. A escola vai receber, né, é o que diz Paulo Freire, a escola é um círculo de cultura que recebe esse cenário aí, as culturas, as etnias, as religiões e as crenças. Então, é papel da escola agora como lidar com essa diversidade. Não é incrível? Por isso que é impressionante esse universo, de formar pessoas cada vez mais humanas dentro de um cenário das crenças, das religiões, da sua etnia, das culturas, das suas produções. Aí está a importância que Paulo Freire coloca do diálogo, que daqui a pouco a gente vai reforçar, tá bom? Diferenças. Não vamos esquecer nunca essa palavra que é muito importante para a nossa convivência. Tá bem? Dito isso, vamos para aqui. Agora, o que dizem os especialistas sobre a EJA? Rapidinho, nós temos o Álvares e Paulo Freire. Tá bom? Só um instantinho, gente, por favor. Perdão, foi um pequeno imprevisto, viu? Professor, Bem, deixa eu voltar aqui. Sim, Gorete. Oi. Temos alguns questionamentos aqui no chat que não estão conseguindo ver os slides, pedindo para colocar a apresentação, modo de apresentação, porque não estão conseguindo. Lucinéia Góes, Lai Góes estão aqui novamente falando em relação aos slides. É porque com a apresentação, ele não estava passando, né? Agora, quando não está vendo, gente, já por experiências com os alunos, é porque você está, talvez, no celular, ou pode ser no notebook, tem que clicar em cima do meu nome, viu? Que aparece a apresentação, que eu também, quando participo de evento assim, eu vejo que não aparece para mim, e a gente foi orientado a clicar em cima do nome do apresentador, tá bem? Vou colocar novamente em apresentação para ver se passa, viu? Vamos conversando que a gente vai se ajudando. Muito bem. Okay. Deixa eu colocar novamente em apresentação para ver se passa. Deixa eu ver aqui. Pronto, conseguem ver? Que assim fica melhor, mas a visibilidade é outra, né? Para ver. Mas se não estiver passando, vocês me dizem, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, o que diz os especialistas sobre a EJA? Paulo Freire diz, sua concepção tem como característica a emancipação do sujeito perante sua condição de opressão, e suas ideias contemplam o processo educativo como um caminho que prepara esse sujeito para transformar a sua realidade. Disse tudo, gente, né? O que já vimos falando aí, o que nós já sabemos, vamos reforçar. Porque se nós temos um parâmetro legal, teórico, né, científico, educacional, não dá para fazer de outra forma. A gente está sendo leviano, a gente está sendo antiético e irresponsável. Nós temos uma formação, é como os médicos que coloca, receita uma substância equivocada, mata, literalmente falando. Aqui, a diferença é que não mata literalmente, mas as dimensões humanas, muitas delas são, né, tirada da jogada, o aluno não aprende, o aluno não se desenvolve, a formação não é aquela dentro de uma perspectiva humana, crítica, enfim. Então, na educação, a morte talvez seja pior, porque fica uma pessoa aí rondando no mundo, agindo da pior forma, que estamos vendo o cenário, tá bem? Então, essa fala de Paulo Freire é de extrema relevância, como é que consegue a emancipação do sujeito. Aí, o Álvares, ainda o Paulo Freire, né, diz, sua pedagogia fundamenta-se sobre dois princípios essenciais, aqui que já falamos há pouco, a politicidade, que é a das relações humanas, a capacidade, gente, que eu tenho de me relacionar e interrelacionar com o outro. Incrível. Eu não consigo entender o ser humano sem essa perspectiva política, né? Se bem que é um tripé de qualquer profissão, que é o aspecto político, técnico e humano. Qualquer profissão, se você não desenvolve esse tripé, gente, não vai se dar bem no que vai fazer, tá? E as instituições podem contratar, mas pouco tempo demite. Porque, infelizmente, tem gente que não sabe lidar consigo mesmo nem com o outro e não consegue perdurar no trabalho, tá bom?
dentro dessa perspectiva das relações humanas, da convivência com o outro, que é complexa, mas é fascinante, que o outro dá sentido, o sentido da minha vida está no outro, né, a questão da alteridade, e o Paulo Freire, muito feliz, diz, então, já que a gente precisa do outro conviver, a gente precisa dialogar, que é a questão da dialogicidade. O princípio da política concebe a educação como problematizadora, porque dentro das relações vão existir conflito, o conflito me faz pensar, pesquisar, refletir, avançar, aprender, aí a importância do conflito, né, que o conflito é um ponto fundamental para o aprendizado, depende do conflito, gente, quando ele é desnecessário, agressivo, não, ele é desnecessário, né, e que, mediada pelo diálogo, busca a transformação através do pensamento crítico. Então, resumiu toda a fala de Paulo Freire. As relações humanas, as relações com o outro, a partir do diálogo, vamos problematizar, vamos pesquisar, vamos refletir, dentro de uma perspectiva crítica, né? Ninguém vai balançar a cabeça para tudo, não. A gente vai se posicionar. Nós estamos dentro de um sistema democrático, né? Que é o povo que fala, mas é preciso leis, normas, para que disciplinem a fala de cada um. Cada um vai falar no momento certo, como acontecia na Grécia, no Ágora, né? Participava que tem um grau de conhecimento avançado, tem uma parte aí da sociedade que não participava. Não entendi. Então vamos lá. Aí o Álvares vai dizer o seguinte: a educação de jovens e adultos significa investir em sujeitos autônomos, olha o quanto casa aí com o Paulo Freire, que se reconhecem como fazedores de história, gente, é a cara do adulto. Eu passei por isso, eu fiz EJA. Eu vi gente aí na sala que também passou por isso, né? Incrível as nossas histórias. E os alunos vão ficar encantados, impactados, né? A própria história deles vai servir de base. Indivíduos curiosos, incrível isso, né? Dentro usar os 5 sentidos, né? Para que eu vejo? Eu estou vendo o quê? Eu sei me posicionar a partir do que vejo, o que estou sentindo. É isso mesmo que eu sinto? A partir de quais pensamento eu tenho que me posicionar, falar do que estou sentindo, numa perspectiva religiosa, científica, filosófica, enfim. Aqui nós temos essa história de ser sensível, né, de estar sentindo a dor, de se posicionar de maneira criativa, quais são seus as intuições, né, pensamento intuitivos, plenos e inteiros em sua relação, tá vendo? Tem que ser, tudo isso é pleno, não pode ser pela metade, senão o sofrimento é maior, né? Não tem como a gente sair do sofrimento, da dor, porque faz parte da vida, do crescimento humano, mas eu preciso lapidar com isso. Como é que eu posso lidar com a dor, com a tristeza, com a alegria? Consigo e com o outro e com o mundo. Então, o Álvares e o Paulo Freire fazem uma abordagem muito bem aprofundada de como deve proceder esse ensino, né? Essa educação de jovens e adultos. Esse círculo de cultura, esse encontro de seres que pensam, de troca de experiência. Incrível, gente. Partindo da fala desses 2 pensadores, o Romão, que foi um grande adepto de Paulo Freire, e o Gadotti, diz o seguinte: o aluno adulto não pode ser tratado como criança, cuja história de vida apenas começa, né? Quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo. É verdade, gente. Eu lembro que algumas diziam assim: Edinaldo, não sei fazer meu nome ainda. Edinaldo, quero ler. Mas tem um processo sistematizado. O professor organiza um planejamento a partir das leis, do que dizem as leis, do que dizem os teóricos. Então, eu não vou para a sala de aula da EJA de qualquer forma, porque a gente vai ver questionamento de pessoas sábias, de pessoas que já viveram muito bem, com uma idade cronológica mais do que a nossa, né? Nós temos uma idade cronológica que já dá muito conhecimento, sem ir para a escola e para a faculdade, né, que é uma idade intelectual. Então, a gente está lidando com pessoas que têm uma idade cronológica até mais do que a gente, tem muita sabedoria, né, que não precisa de faculdade para conquistar a sabedoria de vivência mesmo, das virtudes sendo aplicadas, né, de um cristianismo em sua essência na ativa, convivendo com o outro. Ao mesmo tempo, apresenta-se temeroso, sente-se ameaçado, precisa ser estimulado, palavra fundamental no cenário, professor aí, ó, na sua aula, veja se você consegue estimular
seu aluno, porque ele está ali presente, ele tem uma motivação intrínseca que está pouca, então a motivação externa, extrínseca, pode ajudar muito. Criar autoestima, pois a sua ignorância, né, que está entre aspas, lhe traz tensão. Sim, o aluno da EJA, ele se sente despreparado, gente, ele se sente que é ignorante, que não sabe, que escola é para gente sabida. Negativo. O professor da EJA já deixou muito bem. Aqui é um espaço que recebe o círculo de cultura, de crenças, do que vocês acreditam. Então, todo saber que vocês trouxerem aqui é de extrema relevância. O que a gente vai propor aqui é um outro tipo de saber chamado científico, tá bem? Então, o saber que o aluno traz é de grande importância, nós sabemos disso. Não pode negar as culturas, elas são diversas. Lembra que falamos há pouco, né? O aluno, ele vai se sentir angustiado, ele tem angústia, complexo de inferioridade. Então, o professor fica atento. Gente, eu era super atento, quer dizer, continuo, né? Super atento a isso. Então, é de grande relevância, cuidado com o olhar baixo, com a timidez dos nossos alunos da EJA. Eles são grandes sábios, né? Eles têm uma experiência incrível de vida nativa. Quando chega para a escola, que é para buscar o conhecimento acadêmico, vamos valorizar esse conhecimento prévio que eles têm, que tanto se fala nas ciências teóricas da educação, né? Muitas vezes tem vergonha de falar de si, de sua moradia, de sua experiência, frustrada na infância. Olha o quanto isso é sério, gente, né? É uma vida ali que precisa ser amparada, né? É preciso ser abraçada, principalmente em relação à escola, que é um local que se aprende conhecimento acadêmico, científico, mas a partir das culturas entendidas, compreendidas, né? O professor precisa trazer esse círculo, trazer essa temática para ser compreendidas as diferenças, que a partir dessas diferenças, dessas diversas formas de conhecimento, é que vamos buscar o conhecimento acadêmico, né? De novo aí, reiterando, pessoal. É preciso que tudo isso seja verbalizado e analisado pelo professor. Deixem isso muito claro, é preciso a gente reforçar, porque estamos lidando com sentimentos, com formas diversas de pensar. E preparando melhor, né? Para o mundo melhorar, esse mundo que tantos falamos, um mundo melhor, porque o mundo melhor parte de um pensar, de um sentir e de um agir nosso, dentro da perspectiva Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. O primeiro direito do alfabetizando é o direito de se expressar, tá vendo? Então, permita, e o Paulo Freire, no material que eu mandei para a Gorete, para vocês terem acesso, é só uma releitura, sei que todo mundo já sabe, mas a gente reforça, porque a questão de formação continuada, eu preciso estar lendo constantemente, ou relendo, né? Para a gente retomar algumas falas que a gente talvez não tenha colocado mais em prática. Então, você primeiro precisa dar direito a se expressar, a falar. Como é que ele vai falar diante desse cenário, né? Que ele se sente angustiado, complexo de inferioridade, ele acha que não sabe, ele se acha ignorante, enfim. Mas o professor, esse grande mestre, que já passa por tudo isso e que entende, ele vai reagir. Não, o seu conhecimento é de grande importância, vamos falar aqui, o que você tem para falar, vão aguçando, vá cativando, vá inspirando, que aos poucos, o seu público-alvo, o nosso público-alvo, gente, vai ter um espaço que é deles, que é nosso, né? Que é essa questão da criticidade, a questão da politicidade, que é a questão do diálogo, tá aí o mundo melhor que tanto se fala nas teorias das áreas humanas, né? Aí, só para aprofundar mais um pouco, oi? Novamente, Não passou. o slide congelou, exatamente. Gente, então tem que ficar assim mesmo, viu? Eu já diminuí. Isso. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto, viu? Então, dito isso, dos grandes teóricos da educação, do Gadot, por último, que falamos aí, talvez, tá bom? Essa vida, essa experiência que o aluno da EJA tem, que já sabemos, só para reforçar dentro de uma perspectiva científica, né, que é uma pesquisa fundamentada para a gente se basear, mas já sabemos disso. Aí vem, só para aprofundar mais um pouco, Rubem Alves, que é um teórico, gente, que deixou, né, o seu legado. Eu tenho uma paixão incrível, né, muito grande pelas ideias, pela concepção que ele tem de humanidade, gente, e de escola. Ele inclui a escola na vida humana de uma forma divina, eu diria, né?
as ideias de Rubem Alves, junto com o que já falamos aqui, elas se aproximam de uma força maior, porque é exatamente isso que a educação tem esse poder, né? De transformar seres biológicos em verdadeiros seres humanos. Então, Rubem Alves diz o seguinte: a educação em sua totalidade e plenitude acontece desta forma. O objetivo da educação é criar a alegria de pensar. O que é isso, gente, né? É muito, muito profundo, né? A educação realmente é algo poético, é algo que é ímpar nas nossas vidas, tá bem? A gente precisa ter uma educação ligada com a vida, tá aí a temática da jornada pedagógica. Olha a felicidade, né, de ver uma equipe pensando de forma vanguardista, né, uma visão super humanizadora, realmente é uma ideia de acolher a humanidade, né? Essa ideia, essa fala de Rubem Alves está dentro da educação e empatia, essas pontes que estamos ampliando, consolidando, né, na construção de escola e vida, porque é vida, pensa, sente, né? Porque a gente aprende para poder viver melhor, ó, a gente aprende a viver, são falas, né, são palavras impactantes, para ter mais prazer, olha que bacana, que a vida precisa ter esse olhar, né, aquilo que me traz felicidade, para ter mais tempo, e o que seria esse tempo, que hoje está muito curto, a gente está confundindo muito as coisas, né, agora com as redes sociais, com a internet. Eu vou fazer um parêntese, sugerir que quem não assistiu ainda, O Dilema das Redes Sociais, um documentário extremamente básico e necessário, para que a gente entenda a desconstrução que está fazendo aí, o mau uso da internet, viu? Das redes sociais, para quem é pai, principalmente, para quem é professor também, para não se sentir, para não se arriscar. Então, tá aí uma vida que pensa, uma vida que interage, uma vida que busca, para não se arriscar no destino, né? Porque nós sabemos que dentro de uma perspectiva existencialista, não há destino, gente. Nós somos um projeto aberto, que a gente se constrói se fazendo com o que ouve, com o que vê, né? Os 5 sentidos vão ter acesso e a gente vai se formando dentro dessa perspectiva. Aí, nós temos uma ilustração de uma perspectiva aí da pedagogia e da antropologia. Da pedagogia é a ciência da educação que vai tratar dos procedimentos legais, teóricos, né? De como lidar com criança, uma perspectiva sistemática, né, que o professor que se forma em pedagogia, ele tem um conhecimento vasto nas etapas de como lidar com criança. E somando agora, na atualidade, com a neurociência, que é de extrema relevância, né. O tripé da pedagogia, o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, eles não dão conta mais. Atualmente é preciso acrescentar aí a neurociência, tá bom? A andragogia, que é a ciência, né, que é uma arte de lidar com o adulto. Aí estamos vendo, a própria imagem mostra aí. Na pedagogia tem um professor, uma professora, que a criança vai direto para a criança, quase, não, temos a impressão que não tem uma interação, né? A criança apenas recebe, seria até dentro de um olhar aí tradicional, tecnicista. Já a andragogia é um cenário incrível, é tudo que nós já falamos aí. Essa relação, essa intra-relação, essa dialogicidade presente, esse bate-papo, essa troca de experiência, é tudo isso que ouvimos das leis, né, da LDB, é tudo isso que ouvimos dos teóricos, os grandes teóricos que abordam sobre a EJA. E eu trabalhei, gente, eu fui aluno da EJA, reitero, e fui professor, incrivelmente maravilhoso, tanto professor da disciplina da EJA, como também fui professor da EJA, tá bom? Então, tá aí pequena diferença da pedagogia e da andragogia. Sobre a andragogia, para a gente reforçar, que é essa arte de lidar com o adulto, que é o nosso foco, é a ciência de orientar adultos a aprender, é a arte e a ciência de ajudar as pessoas a aprender, focalizada no aprender fazendo. Todo mundo percebeu na hora aí, gente, essas falas são bem atuais. Nós estamos muito bem entendidos sobre isso. Então, só para reforçar, estou sendo porta-voz aqui, tá bem? Então, aprender
focalizada no aprender fazendo, que são os pilares da educação, né? Fazer, fazendo, convivendo. Aí sim, você aprendeu a ser. E quem é esse ser? Uma perspectiva filosófica, né? Então, os 4 pilares dão suporte maravilhosamente bem em relação a essas falas nossas aqui, tá bom? Porque tem que ter um parâmetro, na verdade, né? E remete-nos para o conceito de educação voltada para os adultos, né? Que é a andragogia, contrapondo-se à pedagogia, que se refere à educação das crianças. Então, esse pensador, já na década de 70, nos traz uma reflexão, né? Ele traz uma colocação de grande relevância que nós já sabemos. Só quero reiterar, é a arte e a ciência de ajudar as pessoas a aprender, focalizada no aprender fazendo. Acredito que a gente constrói, reconstrói, amplia, consolida uma consciência coletiva acerca do que é de fato a andragogia. Então, o meu planejamento das aulas, a minha primeira aula, minhas próximas aulas vão ser dentro desses procedimentos legais, tá bom? O adulto precisa, esse aluno adulto precisa ser visto como um construtor da própria história, tá bem? Como já foi dito aí. Aí, no modelo andragógico, o formador é um facilitador da aprendizagem e o adulto assume um papel ativo, muito bem, que é a concepção de Paulo Freire, né? Ativo é se posicionar, que é a cidadania. A cidadania é isso, gente. Eu estou lendo, eu estou ouvindo, eu estou assistindo e eu me posiciono, e não dizer amém para tudo, né? É por isso que incomoda muita gente, né? E determinante na sua própria aprendizagem. Então, esse aluno, gente, é um autodidata, esse aluno sabe para que veio, esse aluno quer mostrar o mundo, esse aluno, ele veio ao mundo, ele é cidadão, ele é ativo, ele é um sujeito pensante, uma vez que o adulto só se envolve na aprendizagem se assim o entender. Pronto, né? Tá aí uma fala que fecha esse entendimento nosso. Esse adulto precisa entender que está sendo envolvido, ele se envolve quando ele percebe que ele contribui, que a fala dele é bem-vinda. E é exatamente isso que o professor da EJA vai continuar fazendo, tá bem? O que nós temos aqui? Nesse sentido, pode-se considerar que a EJA é uma educação possível e capaz de mudar significativamente a vida de uma pessoa, permitindo-lhe escrever sua história de vida. Aqui a gente reforça, pessoal. Eu trouxe um texto para ilustrar, a gente não vai ler não, porque nós já vimos, eu vou só reforçar, viu? Mas, reforçando aqui, esta fala importante, que ela está em tudo aquilo que já falamos até agora. É uma educação possível, sim, a EJA, capaz de mudar. São palavras fortes, né? É um pensar, é um sentir, é um agir grandioso. Ele é significativo porque ele está dentro das relações, ele está dentro de um diálogo, de uma fala, de uma cultura, de uma crença, né? Tem uma vida envolvida ali, de uma pessoa, que permite, né, que esta pessoa conte a própria história, reescreva a própria história, reconstrua, e que seja ouvida pelos colegas que estão próximos, já que a questão da politicidade é dentro de uma perspectiva dialógica, né, dialética, uma conversa, as contradições vão dar suporte para a gente evoluir. E esse texto, que todo mundo conhece, é para ilustrar porque não há saber maior e não há saber menor. Eu estava pesquisando, tempos atrás, que muitos, principalmente atualmente, gente, está incomodando muita gente, alguns pesquisadores que não têm a mesma linha de humanidade, né? De uma perspectiva humanística, porque diz que o texto, que o saber acadêmico, ele é superior, sim, e acabou. Me preocupa, de fato, porque talvez não entendeu a importância das diferenças, de um olhar antropológico. Aqui nós temos um advogado com o seu saber técnico, uma professora com o seu saber técnico, e o barqueiro com seu saber da experiência, com o seu saber do cotidiano, com o seu saber incrível do dia a dia, gente. É um saber, sim, experimentado no dia a dia, vivenciado, tá bom? E todo mundo conhece já a história, tá bem? Quem se deu mal no final, gente? Quem usou de arrogância e prepotência, né? Vejam que, trazendo para o nosso dia a dia, quando o professor
ele não se desarma desses sentimentos que separam as pessoas, da arrogância, a prepotência, do sabe-tudo, em um pedestal, é evidente que o aluno não vai mais à escola. É um dos pontos da evasão escolar, gente, viu? Porque pesquisas mostram que um dos motivos, diversos, mas um deles é o professor não ter um perfil adequado para tal. Ele acaba, na sua postura arrogante, prepotente, o aluno não tem interesse de vir, porque se sente aniquilado na sala, né? Então, essa ilustração é de grande relevância para um cenário da educação da EJA, porque tem ali histórias de vidas que devem ser aplaudidas de pé, e a aula realmente deve ser partida dessa experiência cultural, tá bom? Por que isso? Porque o aluno, especialmente o adulto, ao perceber que está sendo tratado como um agente ativo, participante do processo de aprendizagem, vai se sentir mais interessado e mais responsável. Vamos reiterar, né? Porque é sempre bom falar sobre isso, porque às vezes a gente se esquece, né? Acaba virando o oba-oba, o costume, o hábito, nos torna, nos trazem vícios complicados, que vão atrapalhar esta relação. Por isso, a importância e a necessidade do inconformismo e a esperança, resignificação da ação pedagógica do ensino remoto, né, que a gente vai tratar agora do ensino remoto nesse aspecto aqui da EJA. Então, eu preciso envolver meu aluno para que o aluno reaja, que é uma questão de não se conformar com tudo que os 5 sentidos têm acesso, e ele ter a esperança que algo vai melhorar, porque também está envolvido naquele ato político, né, naquele ato crítico. Tá bom? E aí tem o ensino remoto dentro das tecnologias que estamos trabalhando já, como agora, né? A gente está usando um encontro virtual para tratar de questões teóricas, tendo em vista o melhoramento da nossa prática, né? Da nossa praxis pedagógica. Aí vem o que nós temos um pensamento do Cachar, que diz: o advento da tecnologia provê para a pessoa da terceira idade oportunidades para se tornar um aprendiz virtual, fornecendo educação continuada, educação à distância, estimulação mental e bem-estar, né? Me lembra pessoas que eu conheço da terceira idade. Minha sogra mesmo, outro dia, eu até brinquei com ela, assim, ela está viciada já, viu? Que quando eles aprendem a usar, gente, eles pesquisam, investigam ali, bacana demais. A tecnologia possibilita ao indivíduo estar mais integrado em uma comunidade eletrônica ampla. Coloca-o em contato com parentes e amigos, um ambiente de troca de ideias e informações, aprendendo junto e reduzindo o isolamento por meio da experiência comunitária. Podemos fazer isso. Daqui a pouco, acho que o próximo slide é trazido aí, gente, ideias, dicas de como utilizar a tecnologia. E aqui, esse pensador, né, já no início do século XXI, apresentando como utilizar a tecnologia, né, para uma comunidade adulta. Tá aí, ó, em uma comunidade, cadê? Conversar com parentes e amigos, um ambiente de troca de ideias, então vamos criar isso nos WhatsApps, enfim. Tá aí a criatividade de nós professores, tá bom? Aí vem outro pensador que diz: a democratização do acesso às tecnologias e a formação para o seu uso também devem fazer parte do universo da EJA, tá bom? Nesse contexto, torna-se importante refletir sobre a inserção do uso de tecnologia no âmbito da aprendizagem. Então, a gente está sempre buscando como utilizar as novas tecnologias no cenário educacional. Tá bem? Todo mundo tem um celular, talvez a internet não, mas está aí, né? Estão aí as políticas públicas de investimento e todo mundo ter acesso de maneira democrática. E que em Pombal já tem um pensamento muito vanguardista em relação a isso. E dentro dessa perspectiva do ensino da EJA, do ensino remoto da EJA, tem uma outra fala que diz: a educação de jovens e adultos necessita proporcionar aos alunos o acesso à cultura, à arte e às diversas formas de conhecimento. Então, usar a tecnologia para que os alunos exponham, apresentem a sua cultura, a sua arte. Tem coisa melhor, gente? Então, tem aí um cenário adulto incrível, né? São personagens principais de um cenário cultural, artístico, incrível, né? Então, tá aí a tecnologia, uma das técnicas do ensino remoto, você utilizar essa técnica tecnológica e esse olhar da comunidade, apresentar
as suas vivências, permitindo a esses estudantes o contato com computadores, internet, vídeos, áudios, e aí vai, tá bom? Então, é um cenário de como utilizar os recursos tecnológicos bem utilizado no ensino remoto da EJA. Aqui eu trago possibilidades de uso da tecnologia na sala de aula. Por exemplo, aplicativos para interação por meio de perguntas e respostas. Gente, se eu estiver muito rápido, me diga aí, viu, Gorete? Porque como eu estou seguindo, ninguém falou nada, eu estou aqui, né, bem super empolgado, tá bom? Está tranquilo, professor. Pode Pronto, continuar. então vamos. Perfeito. Aí, outras possibilidades são essas aqui, ó. Jogo digitais referentes aos conteúdos. Vão pensando aí, vão criando quais técnicas didáticas, metodológicas, viu? Atividades que exigem pesquisa e uso da internet. Olha que bacana, espaço para pesquisa. Redes sociais direcionadas à educação. Aqui já faz muito bem, né? Ao ensino público, respeitar as especificidades, proporcionar a atividade cognitiva. Mas, além dessa, nós vamos ter aí outras inteligências que são básicas, como a inteligência emocional, tá bom? O uso das tecnologias em salas de aula, de EJA, nos fornece resultados extremamente positivos, no que diz respeito à aprendizagem, além de incontáveis benefícios para os alunos. E esse é o ponto principal, tá vendo? Empoderando-os em meio às velozes transformações sociais. Esse envolvimento do aluno, gente, claro que você dá um poder para ele se posicionar, né? Mas é um poder consciente, um poder crítico, não pela crítica, mas que saiba ouvir, que saiba se posicionar, que saiba apontar outros prismas, que saiba dizer, você tem razão, além do que você disse, há outra forma de entendimento, uma perspectiva filosófica, sociológica, científica, educacional, religiosa. Os conhecimentos precisam dialogar, tá bem? Não é só aquele que fala e que desrespeita o outro. Isso não é empoderamento, né? Empoderamento é aquele que sabe, se transforma, que se forma e proporciona isso ao outro, tá bem? Para tanto, o compromisso da escola, que é um ponto fundamental, viu? É, sobretudo, o de assegurar a seus estudantes os instrumentos necessários para a apropriação ativa, não é uma apropriação qualquer, né? É uma apropriação em que eu participe de forma cidadã, no contexto em que estão inseridos. Senão, não seria as contribuições de Paulo Freire, tá bom? Do que já falamos. A contribuição dele está, eu estar participando de algo de maneira ativa, de maneira cidadã, de maneira política, de maneira dialógica, de maneira que conquiste a minha liberdade e permita isso ao outro, de maneira muito respeitosa. Tá bem? Aqui, nós estamos chegando ao final, que diz o seguinte: antes de terminar nosso encontro, vamos cantar um pouco. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas podemos ler. Talvez para deixar o tempo mais para alguns questionamentos, né? Como é que você sugere, Gorete? Vamos passar, acho que dá tempo, não? Dá tempo, né? 10h33. Dá tempo, né? Deixa eu passar aqui, vocês vão ouvir. Deixa eu ver aqui. Eu não vou apresentar, porque apenas dá para ouvir, a letra está aí, vocês acompanham, viu? Deixa eu ver. Vou passar aqui, vocês vão escutar. É um texto, é uma letra Edinaldo, lindíssima, que tem tudo a ver com o nosso pensar, sentir e agir. Oi. Cante aí que eu quero ouvir sua voz. Mas, ô Silvia, você não tem jeito, viu, Silvia? Eu canto outro dia, Silvia, viu? Minha voz está meio rouca hoje. Outro dia eu garanto que eu canto, sem dúvida, viu, Silvia? Então, vamos ouvir aqui, que é a Ludmila Ferber. O que ela diz aí? Quem puder acompanhar, canta junto. Vamos lá. Os que não se cumprirão
Professor? Professor Edinaldo? Professor Edinaldo? Não é linda? Alguns aqui estão colocando que não conseguiram ouvir bem, mas a letra está aí, né? Dá para a gente entender bem. Mas depois a gente passa, então, Gorete, viu? Isso. Eu passo para você e a gente passa para um outro. E muitas solicitações para o professor Edinaldo Lino cantar, viu? Muitas aqui no chat. Oh, Jesus. Mas eu canto. No próximo encontro, gente, eu garanto, porque essa letra eu não sei muito bem, assim, entendeu? O ritmo, eu posso me perder. Mas o cantor que é em mim virá no próximo encontro, garanto a vocês, viu? E vou fazer um desafio também pra gente. Eu até pensei no karaokê, numa letra, mas a letra não era bem encaixada do que eu queria propor pra gente aqui, da questão da esperança, né? E é exatamente isso que a gente vai terminar essa fala com esta concepção que o nosso grande arquiteto da humanidade aqui no Brasil, no mundo, por que não falar, cadê? Não está vendo direito aqui, né? Deixa eu colocar ampliada, viu? Que todo mundo vê que eu não vou passar mais slide, não. Só o último que dá referências. Então, de tudo isso que nós vimos, gente, a contribuição do grande Paulo Freire para a educação de jovens e adultos, né, para essa ciência chamada andragogia, essa arte de conviver, de se relacionar de maneira política, de maneira dialógica, de maneira civilizada, de maneira acolhedora, de tudo aquilo que estamos a pensar como deve ser uma convivência humana, que é muito complexa, né? Mas que é fascinante. O que é difícil é encantador. A literatura, a filosofia apresentam isso, e é importante mesmo. O que é fácil, todo mundo já sabe, a gente não valoriza, né? Mas o que é difícil é um motivo a mais para você fazer.
Então, você precisa fazer bem feito, e nesse processo a gente evolui. E aí, ele diz o seguinte, para a gente encerrar esse primeiro momento, para viram as perguntas, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. É esperançar, é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Gente, eu realmente quase me emociono, viu? Porque é muito forte falar disso. Realmente é um zelo pela vida do outro, uma vida plena, que sente, que tem emoção, que aprende. É algo divino mesmo a educação. E um texto desse não tem como não ser inspirado por forças maiores, inteligências supremas. Eu penso dessa forma desde quando eu comecei a compreender o que é a docência, e eu consigo cada vez mais me envolver nessa esperança, dentro dessa perspectiva de ir buscar, de me envolver. Por isso que me emocionei, por isso que toca. Eu me arrepiava quando lia, porque é preciso ter coragem, é preciso muita força de vontade, é ter visão, é ter compromisso, né? E dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que pode sofrer, muitos morrem no caminho, porque há diversos sistemas aí que não permitem a sua ação ativa, a sua emancipação. É preciso que as pessoas não consigam pensar de forma crítica, dentro de um olhar questionador, sugestivo, numa crítica pela crítica, para que eu possa conduzir, para que eu possa controlar. Então, nós temos aí, desde que o mundo é mundo, os interesses perversos, né, de um setor capitalista, comunista, econômico, que estamos vivendo. Eu não estou aqui dizendo que é o perverso em si, porque tem pessoas à frente de um projeto econômico, pessoas que estão à frente de um projeto capitalista, é o sistema que temos. Agora, como fazer desses projetos, né, desses sistemas dentro dessa perspectiva, gente? E que não é romantismo, e que não é nada de piegas. Estamos falando de vida, vida que convive, vida que se relaciona, vida que sofre, que se alegra, vida que morre, né? Numa perspectiva materialista, mas vida que fica eternamente. As histórias ficam marcadas, e a educação bebe desse cenário, desta fonte, que é ampla, que é sistêmica, que é profunda, que é infinita em sua totalidade. A ideia de Ubuntu é essa: humanidade para com todos, eu sou porque nós somos, juntos somos muito mais fortes, fazemos mais ainda, que eu deixo para a gente conversar, e cuidar nomes porque eu posso me perder, viu? Mas eu vi, dei uma olhadinha já em muitas pessoas que eu tenho um apreço, um carinho por essas pessoas e por essas que estão vendo hoje também. A gente vai construir pontes, viu, gente? Entre escola e vida. A escola não só escola educacional, escola sistemática, mas a escola da vida. Eu até sugiro que assistam ao filme, viu? A Escola da Vida. Mas a vida nos leva aos encontros. Também falo desse tipo de educação, viu? Aí, no finalzinho, a gente pode terminar com um abraço, como diz aqui, viu? E nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É uma fala que impacta, é uma fala que emociona, é uma fala que inspira e uma fala que transforma. Não podemos banalizar isso, que é tão de relevância, né? Vamos falar de verdade, que eu preciso estar com o outro, e é dentro deste olhar da EJA. Vamos ao encontro do nosso aluno, tá bom? Aqui eu deixo as referências que vocês já tiveram acesso, que Gorete já passou. Eu vou tirar os slides e a gente vai abrir o espaço, porque o momento que Gorete mostrou para a gente aí logo no começo, que eu vi algumas perguntas, alguns questionamentos. Deixa eu tirar aqui, viu? Deixa eu tirar, ok. O que a gente pode discutir a partir do que vimos, tá bom? Agora eu tô vendo todo mundo. Eu só queria fazer um pedido, Gorete, rapidinho, viu? Certo. Enquanto eu estava nos slides, realmente eu não conseguia ver todo mundo, mas agora eu vou pedir, eu sou dramático, gente, viu? Eu vou pedir
Deixa eu ver. As câmeras. Vamos nos ver? Que tal? Né? Quem ainda não ligou, ó, aqui, ó, todo mundo que eu já conheço, alguns, outros ainda não, mas está aqui o espaço para a gente solidificar a amizade, né? E ainda que não conhecemos, porque é um momento diferente, olha só, a gente terminando o encontro virtualmente. Que alegria, né? Das invenções humanas, de nos permitir encontros, mesmo que seja virtual. Eu tenho que me segurar para eu não me emocionar, porque é algo impactante mesmo. Esse contato, esse olhar, esses desejos, essas vontades, essa esperança, esse otimismo, essa empatia, gente, essas pontes construídas, realmente a gente vai longe, tá bom? Então, grato porque fui ligando aí e manter as canas ligadas. Deixa o espaço, Gorete, para algumas falas, alguns questionamentos, enfim. Certo. Ó, professor, não há nenhuma pergunta no chat, mas houve muitas participações. Nós temos aqui participações relacionadas aos questionamentos que foram levantados em relação a quem é o aluno da educação de jovens e adultos, né? Quais os objetos de conhecimento. Então, aqui nós temos muitas participações. Tem aqui uma participação do professor Carlos Cruz, que diz assim: perfeito, o aluno da EJA precisa se sentir parte da aula, simplesmente ser tratado como gente, veja ele como autor principal, não como apenas mero figurante. É a participação aqui do professor Carlos Cruz. E José Carlos, Carlos tem uma história belíssima. A gente se emociona, bem parecido. Ele, eu estou vendo aqui, né, tranquilamente, a minha felicidade é muito grande de ver um colega que moramos próximos, fiquei sabendo aos poucos, né, da aproximação dele, do envolvimento dele com a educação. Eu fiquei muito feliz. A vida vai nos levando para outros caminhos de encontros, né, da vida pessoal, mas que bom que estamos na educação. Então, ele é uma experiência de vida acadêmica, de vida humana incrível. Então, Carlos, realmente, nós somos esse exemplo aí, viu, de alunos da EJA, e que a gente já leva a nossa experiência, de o aluno perceber que é possível, sim, tá bom? Nós temos aqui também do professor Adenilson Santos Santana, que ele fala sobre quem é o aluno, né? Quem é o estudante da EJA, né? O olhar baixo, timidez, vergonha, a atuação muitas vezes na defensiva, são comportamentos muito importantes do aluno da EJA e que devem ser extremamente observados pelos professores, para que a partir dessa observação possamos desenvolver e praticar nossa empatia. Só vamos desenvolver a nossa empatia quando, de forma subjetiva, conseguimos sentir o outro, entender o outro, pois só assim poderemos ajudar o outro. Isso é incrível, gente, uma visão antropológica, isso que é a essência do cristianismo, que está sendo discutido mundialmente, são pessoas que querem falar de uma perspectiva humana, arraigado à vingança, ao ódio, né, é complicado, mas a ideia é exatamente essa, gente, a questão da alteridade, que a gente se imuna destas concepções de humano, né, que é exatamente isso, e que as aulas sejam inspiradoras, que as aulas sejam provocadoras, que as aulas sejam transformadoras. É aquilo que Paulo Freire coloca, a grande contribuição dele. A educação não é papel só da escola sozinha, né? A sociedade também se educa, os homens se educam, os humanos se educam. E, para fechar essa fala rapidinho, eu sempre questiono, gente, o que é ser humano? Se a gente tiver um tempinho para esses questionamentos, a gente se civiliza mais, a gente se humaniza mais. Porque me incomoda, dentro dessa perspectiva da temática, Gorete, né, desse inconformismo, não no sentido negativo, no sentido que me permite investigar, pesquisar. Eu quero entender quem eu estou me tornando, quem eu sou, né? Onde é que eu estou? O que a ciência diz, o que a filosofia diz, o que a literatura diz, o que a religião me diz? O que esses conhecimentos me dizem? O que o senso comum me diz sobre ser humano, sobre onde eu estou? Como devo me comportar? Então, é um cenário amplo, complexo, desafiador, difícil para a educação enfrentar, né? Por isso que os encontros de formação continuada são relevantes e necessários para a gente se atualizar. Senão a gente já para no tempo, a gente se conforma.
E a esperança não fica do verbo esperançar, fica do verbo esperar. Ele fica sentado esperando, né? Entendeu? Então é preciso buscar entender quem eu sou. O que é ser humano com H maiúsculo? É um papel fundamental que a educação precisa rever com urgência, que ser humano queremos formar, né? Do jeito que vimos logo no começo, aquele cenário de crises, aquele cenário de diversos sentimentos perversos que estamos vendo, não tem como o mundo não estar como está, entendeu? Filhos, pais e a convivência entre pessoas estão se perdendo, nós sabemos disso, porque tem algo contribuindo aí. Aquele cenário primeiro que colocamos, não vamos esquecer, tá bom? Eu quero chegar a uma educação civilizatória, mas tem que entender que o contexto que está é bárbaro, há uma barbárie, de certa forma, há um descaso. Tá bem? Nós temos aqui algumas pessoas com a mãozinha levantada. Acho que esse é o momento de vocês ligarem aí o microfone de vocês. Isso, e falar. Pode falar. Gorete, Oi. parabéns pela iniciativa de convidar o professor Edinaldo para falar conosco sobre a EJA. Aprendi muito. E você, Edinaldo, sem palavras, como sempre, né? Sou sua fã. Aprendi mais e, com fé em Deus, você terá outras oportunidades para falar conosco. E vou convidar você, sim, para que você possa ir em nossa sala da EJA conversar com nossos alunos. Certo? Será uma alegria, professora, incrível, viu? Com certeza a gente se torna mais humano ainda. Será uma alegria enorme. Tá. Obrigada por tudo. Professor Danilo Leone aqui também fez algumas contribuições aqui no chat, postou. Grande Danilo. Ele colocou aqui em relação ao questionamento sobre os conteúdos, né, o que trabalhar, e ele diz, pronto, rapidinho, estou chegando, sua aula deverá contemplar conteúdos que tenham real significado na vida comum e que permitam ao cidadão ir além. É o que se deve trabalhar, né, na educação de jovens e adultos. Perfeito. Coloca, né? Isso. É preciso haver mesmo, né, uma seleção da equipe pedagógica. É interessante que esse plano seja diagnosticado com o próprio aluno, com o próprio público-alvo. Eles podem sugerir, porque a partir do que eles já sabem, o conhecimento científico, escolar, vai ter significado, né, que é pensado dentro dessa perspectiva. É significante porque parte de uma experiência já vivenciada, porque o conhecimento acadêmico não vem negar o conhecimento experimentado do dia a dia, né, do que eles já sabem. Então, aquilo que nós ouvimos, né, da cultura, da arte, parte do que eles já sabem. Então, Danilo, muito bem pensado, né? Essa ideia não pode ser só no campo teórico, isso é algo prático mesmo. Se não acontece assim, será motivo de alunos evadirem na sala de aula, porque eles não viram significados, né? Eles se sentiram inúteis na sala, né? Eles precisam ter vida própria. Então, esse planejamento deve ser muito bem pensado com essa equipe incrível para fazer essa educação da EJA. Inclusive, professor Edinaldo, esse momento que nós estamos passando, né, de reinventar a ação pedagógica, a prática pedagógica, acredito que seja muito bom para a educação de jovens e adultos, no sentido de a gente poder reinventar a EJA mais adequada, né, ao nosso público, aos nossos estudantes. Eu creio que agora nós temos uma possibilidade enorme, né, uma liberdade maior de trabalhar, né, com a realidade mais próxima ainda dos nossos estudantes, né, fugir mesmo da questão do regular, do modelo que nós temos, que é da pedagogia, né, que é uma educação voltada para a criança. Acho que agora nós temos mais condições mesmo, né, mais liberdade para poder reinventar a nossa EJA. Exatamente. É uma sugestão, Gorete, você que está à frente da coordenação, e que quem mais fácil tiver essas reinvenções, né, essas adaptações, Gorete vai estar, né, proporcionando encontros, assim, para trocar experiência entre vocês. Até os próprios professores, como agora facilita, né, você rapidinho faz um encontro virtual, abre uma sala e senta com os colegas. Então, isso está
na construção dessas pontes, né, dessa vida e escola, desse compromisso, dessa empatia, e colocar no lugar do aluno, eu preciso preparar melhor minha aula, porque talvez eu não assistiria a minha aula do jeito que está, eu preciso me reinventar, e agora fica mais fácil da gente entrar em contato com o colega, até pelo celular, até pelo WhatsApp, você consegue falar com, acho, com 5 pessoas, se eu não me engano, né, em grupo do WhatsApp, você consegue falar. Então, adquirir uma experiência ali, você inventou, você criou, não fica consigo mesmo. Ela tem um poder maior quando é socializada, né? Aquela ideia, aquela praticidade que deu certo. Então, tá aí, a temática que estamos a discutir é isso, é um posicionamento, é você contribuir, é você estar com o outro, com o aluno e com colegas da mesma área de trabalho e em sua pluralidade, com o todo, né? Fazer educação é exatamente isso, é um cenário que exige todos participando. E para isso, professor Edinaldo, nós precisamos ouvir, escutar, né? Dialogar Perfeito. com os nossos estudantes. Tudo partir, né, desta conversa, né, deste olhar para o nosso estudante. Só que nós ficamos angustiados, né, enquanto professores, enquanto educadores. Como garantir o diálogo, né, nesse ensino remoto, já que muitos dos nossos alunos não têm internet, né, não dispõem de um Wi-Fi, professor? O que poderíamos fazer? Então, é aquilo que logo no início foi perguntado, né, de alguns investimentos aí no setor público, né, mas entre a comunidade, o período não existe, o período precisa estar com distanciamento, mas com máscara, a gente aos poucos vai tendo essa atitude, uma sugestão, né, que sejam próximos um dos outros, marca em casa, o celular que tem internet, né, a comunidade, dá para pensar, e até criar lideranças entre eles, né, quem fica para liderar esse grupo, essa comunidade, então uma sugestão, porque a internet nem todo mundo tem, e nem todo local pega, nem todo mundo tem Wi-Fi, e nem todo mundo tem dados móveis, mas vamos pensando aí, faça uma investigação em qual localidade não tem, qual localidade tem, de que forma esse pessoal pode vir para a cidade em tal dia da semana, aí entra professor, coordenação, secretaria, para chegar, né, ao poder maior municipal, né, ao prefeito, e construir leis, construir propostas, políticas públicas, e com certeza chegar até aquele último aluno que mora bem longe da localidade que pega a internet, mas o compromisso é chegar até, né, aquela última pessoa que não tem acesso. Então, está aí a questão da empatia, mais uma vez, né? Muitas ideias vão surgir, muitas criações e recriações vão acontecer para chegar à coordenação, à secretaria, para chegar ao prefeito, para chegar no poder legislativo, pensar em leis, pensar em políticas públicas, envolver as igrejas, que é um papel importantíssimo, envolver uma outra esfera social de grande relevância, né, para a mudança do mundo melhor, e envolver as famílias, né, quem são essas famílias, o que ela precisa, qual é a nossa contribuição, porque a ideia de Paulo Freire é essa mesmo, gente, é comunidade, é sociedade, é cultura, que a escola precisa ao encontro dessa cultura, e como a cultura é distante, a localidade é distante, vamos pensar aqui os intelectuais, né, os pensadores da educação, especificamente da EJA. O que podemos fazer? Podemos fazer isso, vamos pensar com a coordenadora, com a secretaria, com o prefeito, porque aí é um compromisso, né, com a educação em sua totalidade, não fica no papel, não fica no oba-oba, então no discurso, que já é muito falado, vira clichê, muitas ideias, e não chega no papel por isso, que a gente não tem essa atitude do esperançar, né, de se envolver e chegar até lá. Perfeito. O professor Danilo Leone quer falar? Bom dia. Bom dia, Danilo. Gorete, Edinaldo, eu ia até falar de outro tema em relação à matemática, né, do significado. Não só no ensino do EJA, mas também no regular. Pelo menos eu, enquanto professor de matemática, a coisa que mais me angustia é quando eu estou com um conteúdo que eu não posso dar significado e realmente existe. Existem conteúdos em matemática que você procura correlacionar com fatos da realidade e você não encontra subsídio para poder praticá-lo. Então, eu acho que no EJA, já trabalhei muito no EJA, fico até mais confortável por conta disso, que nos permite
fugir um pouco daqueles conteúdos que certamente não significam para o... Não estou dizendo que não são importantes. Eu estou dizendo que causam angústia quanto professor, trabalhar um teorema que, de fato, eu não tenho elementos que aquele aluno possa pegar aquilo ali e aplicar na vida. Diferente quando você está trabalhando com, por exemplo, a área das figuras planas e você tem ali um pedreiro e você pode brincar com ele, falando, olha, se você for fazer isso, você pode usar isso, você pode olhar tal. Então, o que me angustia em matemática basicamente é isso. Essa é a primeira parte. Aí surgiu outro assunto em relação ao que se fazer com aula remota. Ontem, no encontro, eu fiquei muito preocupado em relação à questão do baixo número de alunos do EJA. E assim, eu espero não estar falando uma besteira agora, mas como é para discutir opinião, eu vou dar a minha. Eu achava que a prefeitura podia aproveitar, se for legalmente possível, e montar uns protocolos para a gente já voltar presencial, no meu modo de ver. Por isso que eu espero não estar falando besteira, mas já que estamos na iminência do presencial voltar, e como o número de alunos do EJA está em número reduzido, nós poderíamos sim pensar em criar aqueles protocolos de segurança e ser uma... Lógico que não seremos cobaias, né? Mas assim, vai ter que se arriscar. Eu sou a favor do isolamento, eu acredito na pandemia, não acredito na ivermectina, não acredito na cloroquina, eu acredito na vacina. Mas, assim, eu procurei de várias formas, até no ensino regular, procurar sentido nessa forma de ensino remoto, e eu achei muito complicado, até aquelas em que a aula é presencial no horário certo. Eu acho ainda muito complicado, porque o sentido da escola, para mim, é gente, sabe? O calor, a interação, porque na escola não só se aprende conteúdo, na escola você aprende a vida, você aprende a viver. Quando Ednaldo sabe que eu tenho uma peça muito significativa em casa, né? Aquele rapazinho. Evoluiu a peça. E eu sei o quanto ele está sofrendo nesse ensino remoto. Eu sei quanto ele perdeu de experiência e tal. Então, assim, eu só estou colocando, não sei se é o ambiente propício, a ideia de que a Secretaria de Educação pudesse, sim, se pensar e dizer assim, será que não é possível a gente fazer um esforço e começar com o EJA Já presencial? chegamos a pensar, professor, em um plantão pedagógico, né? Em um tipo de um atendimento individual, mas é algo que a gente vai planejar com cuidado, né? Vamos ver realmente a possibilidade disso acontecer, mas nós já estamos, sim, conversando sobre um possível plantão pedagógico para a EJA. Eu quero dizer assim, que mesmo sabendo dos riscos, para não correr o risco de perder o EJA, eu prefiro me arriscar até na sala de aula. Posso estar falando, não é utopia, não, é o que realmente eu acredito. Entendo. É o que realmente eu acredito, não é para fazer tipo, não. Porque eu procuro, como o Ednaldo falou aí, as diversas possibilidades. Na minha cabeça, ainda não consegui formalizar uma que eu possa fazer direito, a não ser estar ali com contato com o aluno. É só uma opinião, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tranquilo, Precisamos Danilo. ouvir também os alunos, né? Verdade. Exatamente. Tem mais alguma... professor, aqui não temos mais nenhum questionamento. Já são 11 horas, né? Então, aproveito aqui para a gente finalizar aqui a primeira formação, né? Vamos deixar bem claro que esta é a primeira formação de um ciclo de formações, que com certeza teremos mais uma vez a sua presença. Vamos contar sim, viu, professor, com a sua presença ao longo deste ano letivo. E mais uma vez agradecer o professor Ednaldo Lino, que prontamente aceita os nossos convites, né? Sempre quando a secretaria, né, faz o convite, ele sempre abraça. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos vocês, professores, colegas professores, pela participação, pelos questionamentos, pelas contribuições aqui no chat. E lembrar a todos vocês que logo mais, né, às 18 horas,
nós teremos aí a palestra online de Max Hettinger, com o tema Educação em Tempos de Pandemia, uma questão de empatia e alteridade. Então, obrigada, nós encerramos aqui. E a gente se fala aí, né? Pronto, eu Estamos aí à quero... disposição. Pronto, agradecer também, Gorete, de coração, viu, pelo convite, e compartilhar aqui, reforçar o sentimento pelos colegas aqui, pela paciência que tiveram, né, a determinação, a vontade, o compromisso. Eu estou vendo aqui uma pessoa que nunca mais vi, tá jovem, a beça, mas essa Ana não é brinquedo não, viu? Olha só. Então, gente, gratidão mesmo por tudo, e muito bom estar, né, uma quinta-feira pela manhã discutindo as melhores ideias, algo viável, né, algo muito prático para uma educação que faz a diferença, que é um diferencial. A EJA é uma modalidade muito especial, né, a gente sabe disso, a gente que estuda sabe, a gente é adulto, né, é preciso ter um cuidado muito grande, ainda mais quando tiveram acesso pouco à escola, tá bem? Então, gratidão aqui em nome de Gorete, né, a Secretaria de Educação, uma equipe que tem um respeito muito grande, que eu admiro, cada uma deles, que eu conheço muito bem, o ser humano que é e o profissional que é. E eu tenho percebido desde o começo aqui os rostinhos, né, eu já conheço uma boa parte, conheço a índole. Eu sou muito curioso, gente, já convivi com alguns minutos, algum tempo. Alunos eu já sei, tem alguns nomes aqui que eu confundo, mas ok, Silvia já falou aqui, né, Giselma, não, é Lucielma, cadê? Sheila estava aqui, que ainda está cursando. Então, assim, estamos entre pessoas que discutem ideias, as melhores para a educação. A gente está pesquisando o que é de melhor. E como vocês não perguntaram o que é a GGG, eu vou falar. Perguntaram, Edinaldo. Perguntaram. Foi? Perguntaram aí no chat. Lucinéia Góes. Ah, Não esqueça do significado dos 3 Gs. GGG. então, Oi, como demorou... Edinaldo. Oi, Ana. Antes de você Tudo bem, responder Ana? a pergunta, tudo bem, Edinaldo? Um prazer, sempre um prazer ter você conosco e dizer que você é um parceiro desde lá da faculdade e continua sendo nosso parceiro, e parabenizar porque você continua cada vez melhor. Obrigado. Quero agradecer a sua participação, a contribuição de todos vocês, Gorete, né, pela iniciativa aí, né, representando a Secretaria de Educação, e dizer que suas contribuições sempre são válidas, né, a gente sempre aprende. Essa forma tão empática que você tem de passar aquilo que você vive, você não fala de outra coisa além daquilo que você vive, são suas experiências faladas. E agora a gente vai ouvir o que é o GGG, né? Que a colega aí já perguntou. Pois é. E muito obrigada, um abraço. Eu que agradeço. Outra coisa, Edinaldo, no seu e-mail tá ali no edinado@hotmail.com. Falta um L ou é Edinado mesmo? Olha, alguém roubou esse L aí, viu? Percebi. Eu vou... Pronto, gente, tem um L aí, amor, aqui eu vou na digitação, viu? Tem um L. Obrigada, um abraço. Valeu, eu que agradeço, Ana, de verdade, gratidão também por tudo. Eu ia deixar o GGG para um outro encontro, mas vocês iam, meu Deus do céu, imagine. Brincadeira, gente. É gente que gosta de gente. Pronto, perfeito. Somos nós. É só exatamente isso, é sentir, é estar com alguém, porque a gente não vive só. Então, esta profissão me torna útil, né? Nos torna grande, porque estar com gente, gostar de gente, a gente precisa de gente, entendeu? Então, GGG é gente que gosta de gente. Um beijo no coração de cada um, vamos ficar com Deus, que a esperança esteja viva em cada um de nós, no sentido de envolvimento em cada projeto, em cada proposta, e contem comigo para o que for preciso. Gorete, muito obrigado, Secretaria de Educação e todos os envolvidos que fazem muito bem a educação aqui deste município, que eu tenho um apreço muito grande. Muito obrigado, viu? E só lembrando da Pro Ana Virgínia, que ligou para mim na época, né, acho que um mês atrás. Dá um abraço dela, viu?
Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez. E só ressaltando que o material que o professor citou aí na palestra, vou disponibilizar sim, viu? Para os gestores, para que eles possam repassar para vocês, viu? Qualquer Tranquilo. coisa, estamos aqui. Contem com a gente. Pronto. Obrigada. Ok, gente. Tenham um bom dia. Um dia abençoado aí para todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.